Oi, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Continuando a ler o livro de Jó, tá assim maravilhoso. Claro que é um grande sofrimento de Jó, aqueles amigos lá acusando Bildade, Zofar, ele faz, querendo procurar achar um defeito em Jó. Isso é um absurdo. Mas Jó aqui ontem no capítulo 23, Jó ele quer se apresentar perante Deus, ele quer se justificar diante de Deus, ele quer prestar conta a Deus. Eu quero lembrar para vocês que que Deus não precisa prestar conta a ninguém. Deus é Deus, ele é incriável. Antes da fundação do mundo, Deus já existia, era Deus. É o grande eu sou, o El Shaddai, o Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero mandar um beijo pra irmã Dionísia, que me deu esse presente. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá? Batom Maria de Fátima que me deu, glória a Deus. Vocês me enfeitam, né? Então, glória a Deus por isso, obrigado. E muito obrigado. A maior beleza que nós temos é a presença de Deus em nós. Glória a Deus. E hoje nós vamos entrar no capítulo 24. Gente, não deixa de compartilhar meu vídeo para que haja engajamento. Não deixa de deixar o seu comentário a respeito do capítulo do dia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir para você, aqui no capítulo 24 tá muito forte. Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Ele contesta aqui, né? E olha bem o que ele fala. Por que o Todo-Poderoso não designa os tempos de julgamento? E por que os que conhecem não veem tais dias? Aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Então, como diz, né? Isso é perversidade. Eles roubam do órfão, roubam da viúva, e ele está querendo argumentar, ele contesta que muitas vezes os perversos não são castigados perante os nossos olhos. Desviam do caminho aos necessitados e aos pobres da terra. Todos têm de se esconder. Como asnos monteses no deserto, sai este para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhes rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm coberta contra o frio. Isso acontece, né, gente? Quantas pessoas morrem de frio por falta de coberta. Pelas chuvas das montanhas são molhados e não têm esconderijo, dormem nas ruas, abraçam-se com as rochas, órfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se tornam penhor. Porque quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar naquela época, tomavam as crianças já ainda mamando no peito para ser escravas. Nós sabemos que essas coisas acontecem ainda hoje, né, gente? Acontece no mundo. Eles tomam as crianças das mães para serem criadas como uma bomba, relógio, como escravos para ele, e colocam na mente das crianças coisas erradas para participar de guerrilhas. Gente, se você fizer uma pesquisa, você sabe que tudo isso acontece. De modo que estes andam nus, sem roupas e famintas, e arrastam molhos. Nós sabemos, gente, que crianças são escravizadas para esmolar e para entregar o dinheiro no final do dia. A gente não sabe nem como agir perante essas coisas, né? Se a gente dá ou não dá, é difícil, né? Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam no lagar, contudo padecem de sede. Então, eles estão ali para ser escravizados. Jó falando, eles fazem o azeite, pisam no lagar, né? E morrem de sede, porque os perversos nem água dão para eles.
Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz e não conhecem os seus caminhos. De madrugada, ao se levantar, o homicida mata ao pobre necessitado e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Isto diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas de dia e se conservam encerrados. Nada querem como luz, pois a manhã para todos eles é como sombra da morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente da superfície das águas. Maldita é a porção de tais terras. Já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostosamente, mas nunca haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora a estéril, que não tem filho e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes e vêm eles de pé. Quando desesperavam da vida, eles lhe dá descanso nisso e se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. E se não é assim, quem os desmentirá e anulará as minhas ações? Então aqui, gente, no capítulo 24, o justo e o perverso. O texto hebraico foi traduzido de diferentes maneiras. Alguns sugerem que Jó aqueceu, né, as opiniões de seus amigos. Por outro lado, só porque essas palavras não significam necessariamente o que ele não as tenham falado, em momento algum Jó afirmou que os perversos sempre prosperam e nunca são castigados. Ele simplesmente questionou por que Deus tratava o justo e o perverso da mesma cor, do mesmo jeito. Porque, por exemplo, como se diz, o sol é para o perverso e para o justo. Então, na consciência eu estou só exemplificando, tá? Na consciência de Jó, o sol deveria ser só para o justo. Na consciência de Jó, o justo não deveria sofrer. Então, ele simplesmente questionou porque Deus tratava o justo e o perverso da mesma forma. E é isso que ele está questionando, né? E esse é o capítulo 24. Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. E ele está ali questionando. Quero falar de novo, o texto em hebraico foi traduzido de diferentes maneiras. Temos que tomar muito cuidado, tá? Com certas traduções de Bíblia. Alguns sugerem que Jó aqueceu as opiniões de seus amigos. Por outro lado, só porque essas palavras não se parecem com o ponto de vista de Jó sobre o perverso, isso não significa necessariamente que ele não tenha falado em momento algum. Jó afirmou que os perversos sempre prosperam e nunca são castigados. A impressão que dá é essa, gente. E esse questionamento não é só de Jó. Eu vejo esses questionamentos no presente de hoje, né? Porque os perversos estão sempre prosperando e tudo, mas Deus tudo sabe. Quem somos nós para questionar a Deus, né? E quantas vezes também eu fiz esse questionamento, mas hoje já entendo, há um entendimento melhor. Quantas vezes membros da minha família, né, falam assim: por que os perversos estão assim, nós estamos assim? Isso aí é normal do ser humano estar perguntando, mas nós temos que perceber as coisas, né?
e não fazer mais. No capítulo 24:1, aqui também, né, são sugeridos pela palavra tempos. Jó não se queixou de que Deus não julgava. Pelo contrário, a sua preocupação era de que o julgamento de Deus não vinha em épocas determinadas. A lição para Jó era de que a retribuição não funciona de acordo com o cronograma terreno e humano, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Então, nada a ver com. Nós temos o nosso cronograma, né? Nós sabemos que os ocidentais, nós ocidentais, a contagem anual é diferente. Nós vamos entrar no ano 2023. O calendário judaico é diferente, né? Eles contam desde lá de. Eu não vou pronunciar aqui não, que eu fico com medo já olhei isso, mas esqueci. Mas eles não comemoram o ano novo agora. Eles não comemoram. Eles têm a data que eles comemoram o ano novo. E eu assim, eu não me lembro a data o ano que eles estão hoje. Mas eles estão em mais de 6.000 anos. Eles comemoram mais de 6.000 anos e não eles não comemoram o ano novo como nós comemoramos. E outra coisa também, o judeu não comemora o Natal, tá? Uma que eles não creem no nascimento de Jesus. E outra, gente, que eu falo com vocês assim categoricamente, na Bíblia não manda comemorar o Natal, tá? E nós sabemos que os ídolos do bosque são as árvores. Então as pessoas elas faziam ídolos de bosque. Devemos tomar muito cuidado, meu querido, minha querida. Saiba, comemore. Se você quer comemorar o Natal, comemore com sabedoria. É um momento para você estar unindo a sua família, lembrando porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas faça tudo debaixo dos preceitos do Senhor. Amém? Eu sou a evangelista Patrícia. Curta o meu canal. Deixe o seu comentário. Eu preciso do seu comentário. Eu preciso que você deixe aí em Cristo Jesus. Amém? Gratidão a Deus em Cristo Jesus. Amém.